Alô, meus irmãos, Norberto, retornando aqui, mais uma tentativa. Agora, se trancar dessa vez, não será possível a gente retornar mais. Boa noite, Norberto Peixoto, falando do Triângulo da Fraternidade, Pérolas de Ramatiz. Eu acho que agora na nossa internet aqui regularizou, caiu um temporal. Peço desculpa para vocês aqui, tivemos que reinicializar, configurar de novo aqui o software de vídeo. Boa noite, Márcio Carneiro. Márcio Carneiro, vou falar sobre a nossa tela daqui a pouquinho, querido. Fica aí, tá? Que bom te ver aí, conectado. Nelson Rodrigues, Fábio Ornelas, Ana Castelões. Boa noite. Bom, pessoal, eu vou começar a live porque a gente já está atrasado. Caiu um temporal aqui em Porto Alegre, tivemos que mudar a resolução da live, então vamos ser mais objetivo aqui, para mim não ficar prendendo o tempo de vocês. Eu vou falar sobre o livro Reza Forte, seguintes tópicos: a introdução, vou falar sobre a Preta Velha Maria do Rosário, na minha infância, ordem de direito de trabalho, jogo de búzios, predições, métodos divinatórios oraculares, umbandização, pretos velhos, caboclos, ancestrais, orixás e divindades. E, por último, médium e sua transformação espiritual na prática da mediunidade. Já estamos em 105 pessoas. Quem chegou depois do início, boa noite, São Norberto Peixoto. Mais uma vez aqui numa live com vocês, ok? Bom, Preta Velha Maria do Rosário. Essa Preta Velha trabalhava com a minha mãe. Então, por várias vezes ela me orientou. E no livro Reza Forte a gente conta um episódio. Eu tinha, acho que 7 anos de idade. Estava na primeira série da escola pública no Rio de Janeiro. A gente sai da escola, molecada sai da escola. E tinha um despacho numa encruzilhada com doce, balas, outros elementos e as moedas. Adivinha se seu Norberto Peixoto não passou a mão nas moedas e fomos jogar fla-flu num bar de um português que tinha perto da escola, 2 dias depois eu adoeci e fiquei com muito sono, não comia, não me alimentava. E no 3º dia, esse quadro persistindo, meus pais muito preocupados em me levar no médico, minha mãe dá um sacolejo na cozinha, estava fazendo o almoço e incorpora a Preta Velha Maria do Rosário. Ela vem até meu quarto, eu estava deitado na cama, me dá um puxão de orelha e diz para mim não fazer mais isso, disse o que eu fiz, pede para irem até o quintal, pegarem um galho de arruda, pede um copo d'água, me faz um benzimento, e a partir dali eu já, 1 ou 2 horas depois, eu já levantei, no outro dia estava bom. Então, um episódio assim, com a Preta Velha Maria do Rosário, que me orientou, me acompanhou na minha infância. Eu tinha pesadelos à noite, às vezes eu acho que eu me desdobrava e não sabia que eu estava fora do corpo, eu via presenças e às vezes acordava com estado de pânico. Era uma situação difícil, eu não entendia a manifestação talvez já da mediunidade naquela época, e ela sempre pontualmente se manifestava e me orientava. Na live passada eu falei de vovó Maria Conga, uma grande preta velha que a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade de ter assistência dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Alarico na Casa do Jardim muitos anos, com o pai Benedito. Hoje também temos o aconselhamento e a cobertura espiritual de Pai Tomé. E, falando em Preto Velho, nós estamos com um lançamento, em breve um lançamento de um livro, previsão dele impressa para final de outubro, início de novembro, que é Conversando com o Pai Velho. Eu vou mostrar o layout da capa para vocês, um layout da capa que está em finalização. Olha aqui, pessoal. Esse preto velho aqui, que está na capa, que vocês estão vendo, Conversando com o Pai Velho, Pai Tomé e Ramatiz. Olha aqui. É uma tela em óleo
pintada por Márcio Carneiro, artista plástico de Taubaté, secretário de Cultura de Taubaté. Olha que maravilha, ele vai mandar essa tela pintada, mas já mandou a imagem. Aqui ela está um pouquinho vermelho, porque vai estar tendo um ajuste de cor na finalização. Mas eu mostro aqui para vocês, ó, em primeira mão, quem está na live, né? Muito contente de ter a oportunidade de trazer uma imagem com tanta força, né, para um livro, ó, Preto Velho, Baluarte da Umbanda. Meu profundo agradecimento a vovó Maria do Rosário, vovó Maria Conga, pai Benedito, pai Tomé, todos os pretos velhos que são baluartes da nossa Umbanda. E, pessoal, o livro já está na Amazon, na forma de e-book. Vocês estão vendo essa imagem aí? É uma print da tela, certo? É uma print da tela da Amazon. Você coloca lá no busca, ali em cima, onde tem um ampulhetinho ali, Norberto Peixoto, vai listar várias obras. Tem 2 e-books, né, que é o A Missão da Umbanda, que também tem impresso, Conversando com o Pai Velho. Então, se você clicar ali, onde está escrito, dê uma olhada, viu? Ali onde dê uma olhada, a Matisse e Pai Tomé conversando com o Pai Velho, você tem a degustação do livro, tá certo? Ali tem a imagem, tem o capítulo, tem sumário. O pessoal está perguntando se aqui é ensinamento ou comércio. Não, Márcia Pinto, não é comércio não, tá? Ninguém está comercializando nada, nós estamos divulgando aqui somente. Eu sou autor há mais de 20 anos. Se você tem alguma coisa contra a divulgação de livro, procure outra live, querida, tá bom? Tá certo? Márcia Pinto, não se trata, ninguém está vendendo nada aqui, tá bom? A gente é muito franco, muito transparente. E todo centro espírita, todo centro de Umbanda tem o direito de ter uma livraria, como tantos outros têm. Para quem não sabe a minha história, os direitos autoral, eles ajudam, custeiam a manutenção da casa, várias reformas que nós fizemos no Triângulo da Fraternidade, telhado, chão. Então nós temos que terminar com esse preconceito em relação ao comércio como se fosse algo vil e inferior. O comércio gera progresso, um livro ele gera impressão, ele movimenta a gráfica, a arte finalista, a revisão, tá? Gera emprego, arrecada impostos. Nós temos que quebrar alguns paradigmas, né, que nos paralisam no preconceito e na intolerância. Então, eu, Norberto Peixoto, como autor, já de mais de 20 anos, com mais de 30 obras escritas, não é o autor de uma obra só, embora isso não me engrandece em nada, diante desse comentário eu tenho que fazer esses esclarecimentos. E nós estamos aqui fazendo uma live em referência a um livro. Agora, por gentileza, né? Quem se sente incomodado a gente falar num livro, num site igual ao Amazon, que vende barato o livro, com entrega gratuita para todo o Brasil, presta um serviço maravilhoso, por favor, né? Me poupe, né? Vou ser bem sincero. Vamos continuar então nossa live. Ordens e direitos de trabalho. Bom, meus queridos, o que é isso, ordem e direitos de trabalho? Pai Tomé nos orienta, né, que o médium, quando reencarna, e se ele, por exemplo, ele vai ser um médium de aconselhamento. Então, ele vai lidar com os atributos e as forças de realização dos orixás. Então, ele tem que ter ordem e direitos de trabalho. Isso é adquirido numa série de reencarnações e no plano astral. Esse médium ele é sensibilizado nos seus chakras antes de reencarnar e ele vem, digamos assim, preparado para suportar esse tônus vibratório do trabalho mais ostensivo de aconselhamento e de movimentação do poder volitivo dos orixás através dos guias. Os chakras dele têm que suportar isso. E isso é mais intenso para o médium que vai ser dirigente espiritual. Então não basta querer ou fazer o curso, o apostilado.
ter o certificado na parede, se você não tem ordens de direito de trabalho, se você não tem cobertura espiritual de fato e de direito, você não vai conseguir se manter nessa função, seja a função mediúnica, ostensiva, seja muito menos como um dirigente. Então, é esclarecida essa questão das ordens de direitos de trabalho, que não basta só a vontade, né? Você tem que ter todo um preparo. Jogo de búzios, predições, métodos divinatórios e oraculares. Na Umbanda tem jogo de búzios? Primeira pergunta. A Umbanda tradicional não tem jogo de búzios, ok? A Umbanda tradicional, Umbanda clássica, a Umbanda da Gisele Fernandino de Moraes. A Umbanda tradicional, no seu modelo clássico, a arte oracular se dá através do aconselhamento, dos nossos guias vibrados, né? O guia vibrado no seu médium, e a partir daí o aconselhamento, né? Aí é a arte oracular, é o verbo em ação sendo transmitido de boca a orelha. Mas nós temos casas de Umbanda, dependendo da sua tradição, da sua linhagem iniciática, que tem o jogo de búzios. Eu fui consagrado dirigente espiritual por Mãe Assã Aiporê Peri, do Rio de Janeiro, e ela teve uma passagem pela Umbanda Omolocô, que tem jogo de búzios. E Mãe Assã Aiporê Peri, acredito que até hoje, ela tem o jogo de búzios no seu terreiro. Na época que eu fui consagrado, ela tinha, ela jogava, e era uma casa de Umbanda. Então, dizer que não tem, a Umbanda não existe, isso não tem. Existe o bom senso e a finalidade, que é a elevação do caráter de todos os envolvidos. Então, depende de cada linhagem, de cada casa. A Umbanda esotérica tem dirigentes que jogavam búzios. Eu recebi a mão de Fá de Roger Feraldi, né? Tem até hoje a peneira dele, a peneira que eu recebi para jogar os búzios, que seria o Heredilogum, né? Que se joga com 16 búzios, aberto e fechado, cada um é um signo de Fá, e a partir daí tem correlação com orixás, com arquétipos, com toda uma psicologia para você fazer a leitura do jogo de búzios. Então, a questão das predições e os métodos divinatórios, quando a gente fala método divinatório, não é adivinhação, é divinação. Então, o método divinatório, a predição, o método divinatório, no sentido de tornar a vida do indivíduo, né, divina, sagrada, que ele esteja alinhado com a sua ancestralidade, com o Eledá que o rege, com os orixás que o rege, ele tem uma boa execução do seu propósito de vida. É nesse sentido, dentro da tradição dos antigos babalaôs. Agora, distorções, né, éticas desta sabedoria, dessa ancestralidade, cabe ao ser humano. A gente não vai julgar aqui se você vai por um outro caminho. Então, predição não quer dizer adivinhação. E método divinatório é no sentido de divinização, não de adivinhação. Então, esta é a arte oracular, que tem origem nos antigos babalaôs, que na Umbanda ela se dá preponderantemente no aconselhamento, de boca a orelha. Não quer dizer que não tenha casos que possam ter jogo de búzios ou outra arte oracular. Então, a gente tem que quebrar barreiras de intolerância, de preconceito, de sectarismos. Agora mesmo tivemos um exemplo num comentário de preconceito, porque eu estava falando de um lançamento de um livro, eu como autor, 20 anos escrevendo, e os direitos autorais contribuindo para o custeio da casa. A casa tem livraria, não tem problema nenhum ter livraria, não é crime, não é pecado, você não está comercializando a mediunidade. Tantas outras casas espíritas têm, todas as casas espíritas têm livrarias, centros teosóficos, de meditação, de yoga, igrejas têm suas livrarias. Agora a Umbanda sempre tem esse lance, né? Dependendo da pessoa, dependendo do segmento, que separa, que tem intolerância, tem preconceito e aponta sempre o defeito no outro, ou um pseudo
defeito. Nós temos que terminar isso na Umbanda. É melhor uma casa que tenha livraria e essa casa esteja pintada, esteja com alvará em dia, telhado bom, a casa em manutenção, com PPCI, plano de prevenção contra incêndio, né? Que esteja com as suas contas em dias, a casa limpa, bem conservada, do que uma casa caindo, que não tem condição de se manter, né? E com preconceito, como, por exemplo, ao comércio. O comércio em si, ele não pode ser da mediunidade. Agora, como é que nós custeamos as nossas casas? Será que a gente não pode vender um 7 ervas na secretaria, incenso, guias, velas, ter uma pequena livraria na casa de Umbanda, pontualmente trazer alguém para dar uma palestra, falar sobre um livro, um autor de referência, não precisa ser Norberto Peixoto. Então tem que trazer isso para a nossa reflexão e trabalharmos juntos para a inclusão da Umbanda. Estão fechando casas que não conseguem pagar o seu aluguel, não conseguem pagar seus impostos, não conseguem fazer uma manutenção na casa. E nós estamos discutindo se a casa tem livraria ou não tem, se é comércio ou se não é comércio. Então, meus irmãos, não se deve comercializar a mediunidade, a parte espiritual, o dom espiritual. Não se brinca com isso. Agora, o comércio incentiva o progresso, gera emprego, né, movimenta a lei de progresso. Eu já tinha falado sobre isso, mas hoje eu fiz um desabafo, né? Porque a gente tem visibilidade e a gente bota a cara para bater no bom sentido, não tem receio, estamos tantos anos nas redes sociais, participando de seminários, não tem receio de falar sobre nenhum assunto, com humildade, com respeito ao outro sempre e à diferença. Umbandização. Pretos velhos, caboclos, ancestrais, orixás e divindades. O que é a umbandização? É um neologismo que ele significa que as várias religiões xamânicas ou afrodescendentes no Brasil se verifica um processo de umbandização. O que quer dizer isso? Uma porosidade, a Umbanda vai participando de diversas frentes, através de preto velho, através de caboclo e dos ancestrais, junto com os orixás. Então nós temos Umbanda Juremeira, temos Umbanda Molocô, temos Candomblé de caboclo, vários candomblé, seja Angola, seja Queto, Nagô. Aqui no Rio Grande do Sul temos o Batuque, né? E no Nordeste nós temos outras tradições, Xangô, o Xambá e outras, Toré. Todas se verifica um processo maior ou menor grau de umbandização. Aqui no Rio Grande do Sul, eu diria que 99%, 98% das casas de nação, de batuque, tem o seu dia de Umbanda, faz o seu toque de Umbanda. Então eu pergunto, isso é um acaso? O que o plano espiritual quer mostrar para nós? É uma Umbanda que surgiu na manifestação num centro espírita. Depois uma pleiade de espíritos se manifestando em cozinha, em sala, né, nas suas casas com seus médiuns. Aí eu pergunto, o que a Umbanda está nos ensinando? Quando é que nós vamos romper a barreira do preconceito, né, da intolerância para com o outro e percebemos essa essência que está nos costurando na diversidade? E quando eu falo perceber a essência que está nos unindo na diversidade, a gente não consegue enxergar, não quer dizer ser conivente com a falta de ética, com a falta de caráter, com o aproveitamento da dor do próximo, com o abuso espiritual. Não é nesse sentido, mas a gente estar aberto para o diálogo e para a diferença, porque de uniformidade as religiões estão cheias, e as religiões que são codificadas, né, são baseadas em livros sagrados e são codificadas e fechadas em si mesmas, elas vão perecer, porque elas não são abertas ao outro. E olha as guerras, as intolerâncias religiosas que nós temos até hoje, quantas guerras nós já tivemos.
Estamos passando um momento no Brasil de intolerância que se intensificou de um tempo para cá, né, em relação à questão religiosa. Mas quando é que isso vai terminar? E será que nós, umbandistas, não vamos desenvolver, ou quando nós vamos desenvolver uma consciência mais aberta, mais universalista para a questão da espiritualidade? Então, o processo de umbandização, ela tem uma mensagem pedagógica, educativa para as nossas consciências que talvez nós não estejamos conseguindo ler, tá certo? Bom, o médium e sua transformação espiritual na prática da mediunidade. O médium e sua transformação espiritual na prática da mediunidade. Mediunidade sem transformação interior, a gente está falhando no nosso melhoramento e na nossa evolução. Então, você ficar anos e anos na mediunidade, preso ao ritual, e não está interiorizando nada, não está melhorando o seu caráter, você tem que parar e se questionar: o que eu estou fazendo nessa religião? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou somente porque eu me sinto bem? Eu estou trocando, eu tenho um interesse material, pessoal, reconhecimento, fama, financeiro. Estou melhorando o meu caráter. Então, a mediunidade, ela é instrumento de transformação. A chamada reforma íntima, né? Que os nossos irmãos espíritas assim denominam. Eu sou Norberto Peixoto. Hoje tivemos um probleminha técnico em relação à live, né, em função de um temporal aqui, oscilou assim a internet, a gente reiniciou, mas agora o sinal já estabilizou. Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Mais uma vez aqui eu mostro para vocês a capa do nosso livro, que vai sair um layout, né? Ele não está ainda finalizado. Essa gravura aqui, essa linda tela aqui é de Márcio Carneiro, né, artista plástico de Taubaté. Muito obrigado, Márcio, se você estiver nos escutando. Vai ter um ajuste de cor ainda aqui, que ela está um pouquinho, a saturação aqui ficou um pouquinho no vermelho, mas a arte finalista já está ajustando. Ok? Então, conversando com o Pai Velho, Norberto Peixoto. Como eu falei no início, mostro tranquilamente aqui mais uma vez. Já temos no site da Amazon. Você clica ali onde está escrito, dê uma olhada, e você tem o prefácio, você tem os capítulos iniciais, você vai poder olhar a imagem ali. Que bom, né, gente? Que estamos conseguindo fazer uma publicação, levando uma Umbanda ética, conhecimento ético, e estamos numa Amazon representando a Umbanda, e o livro impresso, entrega gratuito para todo o Brasil, uma logística excelente que a Amazon tem hoje. Então, eu fico muito contente de poder estar compartilhando com vocês isso. Isso não é pecado, isso não é vil metal, nem comercialização da mediunidade, tá certo? Eu estou abrindo para perguntas aqui do pessoal, estou à disposição. A gente hoje vai ir mais ou menos até 15 para as 9 horas, que nós começamos atrasado. Estou à disposição de vocês aí para perguntas, meus queridos. Falei em torno de 25 minutos. Vamos dialogar. Fábio Ornelas, André Urguissa. Legal o apoio de todos aí que já estão com a gente. O Eloy Augusto, qual a sua opinião sobre o jogo de búzios ou tarô em casa de Umbanda, cobrado com o fim de ajudar e manter a casa? Eu sou contra, Eloy Augusto, porque aí é uma cobrança vinculada a um serviço espiritual divinatório. Eu sou contra, não adotaria na minha casa, não adoto, mas eu respeito. Não quer dizer que nessa casa esteja tendo uma falta de ética ou de decoro. Eu sigo aquela tradição
da gratuidade em todo e qualquer serviço espiritual. Eu joguei búzios muitos anos, agora eu parei, fui liberado de jogar búzios e eu nunca cobrei. E eu sempre joguei para a corrente mediúnica, para os médiuns, para não descaracterizar a tradição da Umbanda, que é da oralidade no aconselhamento. Então, a arte divinatória, de divinização da nossa existência, ela se dá no aconselhamento espiritual, né? Esse é o modelo clássico da Umbanda. Então, eu jogava búzios, mas era como apoio aos médiuns da corrente. Aí, ali se levantava preceitos, né? Se dava um acompanhamento do Eledá, né? De toda a característica mediúnica de cada médium, ok? Mas eu respeito, tá, Eloy? Eu não concordo, né, com a cobrança, mas eu respeito, afinal de contas, eu não posso afirmar que essas casas estejam com quebra de ética ou de caráter, né? Obrigado, Eloy, pela sua participação, pelo seu comentário. Edna Mitico. Obrigada, Edna. Um abraço para você, tá? Pela parabéns aqui. Obrigado, viu? Nelson Rodrigues está perguntando se o Reza Forte está no Amazon para ser lido no celular. Não, Reza Forte não. Agora, os que estão saindo e-book são pela editora do Triângulo, tem alguns lançamentos de Ramatiz que a gente vai fazer, e esses vão ter e-book, tá certo, Nelson? Obrigado aí pelo seu comentário. Carol Novato. Sonhar com búzios e com uma média do meu terreiro que incorpora padilha pode ser o quê? Não sei, Carol Novato, não sei. Faço a mínima ideia. Você tinha que perguntar lá para a padilha da média por que você está sonhando com ela, qual é o simbolismo que tem do búzios dentro do contexto da tradição daquela casa que você está frequentando. Eu até poderia te dar uma interpretação de você sonhar com búzios, porque o búzio estava aberto ou fechado. Se você viu o búzio aberto, é um bom agouro. Se você viu o búzio fechado, de repente você tem que refletir alguma questão na sua vida que está bloqueando abundância e prosperidade, mas se dirija à padilha da médium na casa que você frequenta e dentro da tradição da casa ela vai te orientar, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Qual a sua opinião sobre a mistura de candomblé e umbanda, mistura de rituais? Eu respeito a tradição e a linhagem iniciática de cada casa, incondicionalmente. Eu não tenho direito de fazer qualquer julgamento, seja que em casa for. Então, esses hibridismos, essas misturas, entre aspas, vêm da linhagem iniciática do sacerdote local lá naquela casa. O que eu não concordo é quando há falta de ética, falta de decoro e abuso espiritual. Isso eu não posso concordar. Agora, se a casa é de candomblé que toca umbanda, ou é umbanda que toca candomblé, as misturas, as composições são de cada sacerdote dentro da sua ancestralidade, dentro da sua linhagem de iniciação. A ética, a respeito, os seres humanos que estão frequentando aquele centro estão melhorando o seu caráter, a espiritualidade superior está agindo. Porque a espiritualidade ela não se limita ao elemento nem à diferença de ritual. Ela age por uma essência, por um movimento de consciência e da intenção dos devotos que se reúnem num rito religioso. Tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Carlos André Correia está dizendo, casas de umbanda não cobram. Sim, Carlos, o modelo tradicional. Não cobra consulta, não cobra aconselhamento, eu concordo com você. Não quer dizer que uma casa que cobre que há falha de caráter ou falha de ética, ou que a espiritualidade superior ali não haja. Cada caso é um caso. Não tem como generalizar isso. Eu acho que a gente tem que se respeitar acima de tudo. Tá certo? Não sou favorável à cobrança, mas eu respeito
quem assim o faz e tem uma ética e um fundamento na sua casa. Os motivos de quem assim o faz, é ele que vai responder perante o seu ori, perante o espiritual que o assiste. Não é Norberto Peixoto que vai dizer que se lá é ou não é Umbanda. Tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. A Mara Vieira está perguntando que quando pede afastamento de uma casa, se tem que devolver a guia da casa que adquiriu quando foram batizados. Ora, Mara Vieira, você tem que falar com o dirigente da casa. Qual é a tradição daquela casa? Devolve a guia, não devolve? É assim também para ocultar ou outros elementos. Qual é a tradição? O que reza o fundamento daquela casa? De uma maneira geral, apetrechos, elementos rituais individuais é do médium. Aí você tem que ver quem é que cuidava, se às vezes é um ocultar, quem é que cuidava do seu ocultar? Você deixava na casa? É o dirigente que cuidava, o sacerdote, é você que cuida? Se é ele que cuida, depois que você sai, como é que fica? Então tem que ir conversar com o dirigente. Não sei te dizer a resposta, tá bom? Obrigado. Eloy Augusto, obrigado, Eloy, um abraço para você. Boa pergunta da Cris. Na sua percepção, quem pratica os jogos divinatórios é uma energia movimentada somente do médium ou muitas vezes entidades se fazem presente? Boa pergunta. É as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o médium, com o tempo, ele vai desenvolvendo essa capacidade de premonição, ou pré-cognição, que se chama, dele sentir, dele perceber, juntamente com a vibração do orixá. Mas tem, no caso da Umbanda, principalmente, tem sim a entidade ligada ao Eredilogum, ao jogo de búzios. Aqui no Triângulo da Fraternidade, quando eu jogava, era Seu Ogum Sete Estradas, a entidade responsável africana que me dava assistência no jogo de búzios, inclusive com uma sensibilização nos chakras palmares, chakras da ponta dos dedos, para através de um processo vibratório ou de ectoplasma, ele movimentar no astral qual era a caída dos búzios na peneira, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Eloy Augusto, sobre a lei de salvo aplicada na Umbanda Esotérica, qual a sua visão? Então, Eloy, eu transitei pela Umbanda Esotérica, inclusive em casas que tem a lei de salva. O Pai Mata, ele fundamenta a lei de salva, né? Que é uma pequena cobrança dos valores de oferenda que fica para o sacerdote, no sentido de redistribuição para a comunidade, manutenção da casa, e um valor que repõe o axé, o fluido vital que ele doa durante o ofício sacerdotal da consagração das oferendas ou de preceitos. Eu sou orientado pelos guias espirituais que me assistem a não ter lei de salvo, nunca tivemos, e a doação do tônus vital do dirigente ou do sacerdote tem que ser reposto junto à natureza, boa alimentação, bom sono. Eu agora estou aqui fazendo uma live para vocês, vou ficar aqui mais de 1 hora, provavelmente. Hoje, nós estamos em quantos minutos de live? Já te digo aqui. Nós estamos em 35 minutos de live, eu vou ficar 1 hora aqui. O tônus vital que eu vou perder, ou a intuição, né, o EMI, a força do hálito que eu estou utilizando para me comunicar aqui na live, ela não vai ser cobrada em nada. Isso vai ter que ser reposto através de uma boa alimentação, de descanso, né? E os próprios guias no astral dão essa cobertura espiritual. Então eu aprendi assim, sou orientado dessa forma, mas eu respeito quem adota a lei de salva, e existe sim cobrança na Umbanda. A lei de salva é um exemplo
Então, o pessoal diz, Umbanda pura, não tem cobrança. Eu aprendi assim com o vovô, com a vovó, com todo respeito ao vovô e à vovó, mas tem casas de Umbanda que cobram e fazem a caridade, como, por exemplo, casas de Umbanda esotérica, que tem a lei de salva. Então, a gente julga, preconceitua e se sente superior, muitas vezes em relação a um uso e costume de uma outra tradição, sem averiguar, sem participar, sem vivenciar aquela outra tradição e saber, através da experiência, qual é a valência espiritual daquela outra tradição. Então, essa é a visão de Norberto Peixoto, inclusiva, dialógica, né? Não divergente no sentido de apontar defeito para o outro, mas de buscar pontos em comuns para o diálogo. Isso não quer dizer, né, ser conivente com a falta de ética, com a falta de caráter, com o abuso espiritual, com a mercantilização da religião. Compreendeu, meus irmãos? Temos que nos abrir para o diálogo, para a alteridade, nos unirmos mais. A Umbanda precisa, a nossa espiritualidade. A Umbanda não, os umbandistas, né? Porque a Umbanda ela é perfeição, ela é luz divina, tá certo? Obrigado aí pelos seus comentários. Eu gosto de assuntos polêmicos, podem fazer perguntas polêmicas, pessoal, não tem problema nenhum. Eu não sou dono da verdade, mas eu gosto, né? E o plano espiritual que nos assiste gosta, né? Aprecia perguntas polêmicas. O Vantuí perguntando sobre regeneração, movimento universalista. Vantuí tem uma live aí que fala sobre transição planetária, dá uma olhada, tá? Tá no Facebook aí, transição planetária, que fala sobre isso aí, para não fugir do tema de hoje, tá certo? Cristiane Navarro, Norberto, fale um pouco sobre as 7 linhas. Vimos casas de Umbanda trabalhando com orixás distintos. Até hoje, Cristiane, olha, eu com 7 anos de idade eu era cambono, tá certo? Com 7 anos de idade, cambono mirim. Eu nasci no berço de umbandista. Eu com 2 anos eu estava no cercadinho em casa, eu via minha mãe passando a roupa branca para ir para o terreiro. Então, fui batizado com 7 anos na cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. É um bom tempo, né, de Umbanda, já se vão bem mais de 40 anos. Até hoje eu não sei quais são as 7 linhas de Umbanda. Não sei. Uma vez eu fui no seminário e tinha na pauta as 7 linhas de Umbanda, acho que foi na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Deu uma discussão, teve gente que levantou, um querendo impor a 7 linhas para o outro, e cor de orixá. Eu não sei quais são as 7 linhas de Umbanda. E cada casa vai acomodar as linhas dentro da sua tradição, dentro do seu fundamento, assim como com os orixás. Nós cultuamos aqui na casa, louvamos mais diretamente 9 orixás, 10. Tem casa que cultua 14, outros 3, 4. Aí é de cada casa. Tem casa que não cultua orixá, são só as linhas de trabalho. Tem casa que é só preto velho e caboclo, não fala em linhas. É preto velho e caboclo, se alternam, mais tradicionais. Enfim, então eu vou ficar te devendo, viu? Estou sendo muito sincero, tá certo, Cristina? O que é reza forte? Reza forte é um neologismo, né, que está no imaginário popular. Ó, toma essa reza aqui, ó, ela é reza forte. Mas a reza forte está dentro de nós, né? Ela não depende de fé, ela não depende de crença e não depende de religião. Ela depende de nós estarmos alinhados com a lei divina, com a luz divina, com a lei divina. No momento que eu estou alinhado com a lei divina e tenho uma ação correta com a lei divina, a minha prece tem resultado. No momento que eu me afasto da lei divina e não tenho discernimento, aí a minha prece ela não dá resultado. Agora ficou esse neologismo de reza forte, que ele é utilizado no livro exatamente para fazer um chamamento ao imaginário popular. E aí, no livro, dentro das leis de causa e efeito, dentro da lei divina, ela vai explicando, né, como a gente se alinha internamente com o poder volitivo de Deus e dos orixás, para que a nossa vida, o nosso pensar, se torne uma reza forte o tempo todo.
Ok, Beatriz, obrigado pelo seu comentário. Deixa uma pergunta aqui do... Deixa eu ver uma pergunta do Jonatas Trismegisto. Saudações fraternas. Gostaria que o senhor falasse sobre o fundamento do anjo da guarda na Umbanda, pois é um dos poucos rituais que pratico em casa. Eu não sei o fundamento do anjo da guarda, eu não pratico, não sei te dizer, não faz parte da nossa tradição. Vou ficar te devendo, Jonatas Trismegisto, tá? Digo isso porque um senhor iniciado em Fá, em Umbanda Molocô, diz em seu canal no YouTube que anjo da guarda não tem fundamento. Esse assunto está me chateando. Esse senhor, todo erudito, iniciado na Nigéria, ataca muitas práticas na Umbanda. Procure não prestar atenção a esses indivíduos sectários, intolerantes, cheios de jactância, né, e de donos da verdade. Não importa se é da Nigéria ou não. Tem muito nigeriano que está vindo aqui para o Brasil, quer enriquecer com Ifá. Vamos separar as coisas, vamos discernir. O teu anjo da guarda, o teu santo de fé, né? Se você idealiza nele nome e forma de Deus e tu coloca a tua devoção, ele vai te responder. Pode ser o santo católico. Uma vez teve um irmão, eu estava num seminário, eu acho que foi em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E ele veio falar comigo muito chateado, muito triste, porque ele cultuava Xangô na forma do santo católico. Há anos, o bandista cultuava Xangô na forma de santo católico, e falaram para ele, de forma muito enfática, que o santo católico não é orixá, então que ele teria que cultuar o orixá africano, não o orixá do santo católico. Eu disse para ele, olha meu irmão, esqueça isso. O que importa é o poder, o atributo divino e o poder de realização que o orixá carrega. O nome e a forma que ele é cultuado é de menos. Então continue cultuando Xangô na forma do santo católico, que Xangô vai estar contigo. Não te prenda à forma e não deixe os nomes e formas criar preconceito e nos separarmos de uma espiritualidade, de uma religião sadia. Tá certo? Então o orixá é uma força universal, mantenedora das forças da natureza e da vida. Não conseguimos reduzir o orixá a um nome e forma, são nomes e formas simbólicas. Tá certo? O orixá, em essência, ele não é africano, ele não é católico, ele não é brasileiro, ele é uma força da natureza, ele é um poder volitivo, uma expansão de Deus, que carrega atributos divinos, que se expressa através das forças da natureza para o nosso entendimento. Mas ele é muito mais do que isso, tá certo? Então, meu irmão, continue cultuando o seu anjo católico, o seu anjo da guarda, o seu anjo da grande fraternidade. Se você entende que o anjo também é associado com o orixá, cultue os dois juntos, que importância tem? Você cultue seu anjo da guarda, cultue o orixá, cultue Krishna, cultue Buda, Shiva, cultue qualquer deidade de qualquer tradição, com respeito, e entenda que em todas elas a ação divina, a ação de Deus está presente. Desperte a sua fé e sua devoção e continue. Tá certo? Obrigado, o nosso irmão Jonas Trismegisto. Espero ter ajudado. Olha, o Marco Costa, boa noite, Marco Costa. Jamais o lançamento da obra de Norberto Peixoto, Mestre Ramatiz, Pai Tomé, Vó Maria Conga e toda espiritualidade maior deve ser vista enquanto fins comerciais. Suas obras são verdadeiras pérolas valiosas para aqueles que buscam Umbanda com toda a sua seriedade ética e serviço para a evolução do homem, do planeta e do cosmos. Obrigado, Marco Costa. A gente se esforça sempre de propiciar ao nosso leitor sempre um preço justo, melhor logística de entrega, qualidade, dentro da cadeia de produção que gera progresso. E isso é espiritualidade também. Você ter essa consciência, né, de
de saber que o ganho ele não é não espiritual, que o ganho ele é redistribuído, ele gera progresso, e que as casas, os templos religiosos precisam ser mantidos. Então, quando há uma ética, um respeito, você pode espiritualizar o seu comércio. Existe um comércio de livro, faz parte, o livro tem papel, ele tem diagramação, revisão, arte finalista, né? Ele tem impressão, ele tem transporte, ele recolhe imposto. Olha só quanta coisa envolvida num livro, quanto progresso ele gera. Mesmo e-book, que também tem custos de produção. Então nós temos que quebrar essas barreiras de limitação que nos faz vibrar na avareza e na pobreza, como se isso fosse espiritual, como se progresso, abundância, como um comércio feito com ética, tem um aspecto espiritual. O problema é como você lida com isso. Você é pobre, mas é avarento? Então você tem um problema. Você é rico e é avarento? Você tem um problema. Você é pobre e tem cobiça e tem um problema. É como você lida. Como você lida e qual é a sua consciência com isso. Tá certo? Obrigado, Marco Costa, pelo seu comentário. Daniele Pitts. A leitura dos búzios diagnostica nossa situação naquele momento ou é possível avaliar uma linha de tempo maior, os orixás do Orido Médio? A leitura do búzio ele te dá um diagnóstico naquele momento e deve ser acompanhado no tempo. No tempo. Né? Nós temos orixás que vibram de forma perene, estabilizada na frente e no adjuntor, no frontal e no adjuntor, aqui no bulbo raquiano. E temos orixás que variam conforme o momento de vida do indivíduo. Então, uma leitura bem feita dessas energias, dessas vibrações, momento psicológico que o indivíduo está passando, serve para uma compreensão, um autoconhecimento melhor, dentro de uma espiritualidade com orixá, ou que a gente denomina orixalidade, que tem dentro da Umbanda, sim, casas que têm essa raiz mais ligada ao orixá, que cultuam o orixá. Dizer que na Umbanda não se tem culto de orixá é reduzir a Umbanda, porque desde o início, o primeiro ponto cantado, que falou de Ogum, ou de Xangô, ou de Iemanjá, já se estava cultuando o orixá. Mas é o falangeiro, é a linha, não importa, mas é o poder de realização do orixá que está naquela cantiga, está naquela devoção, está naquela fé que está sendo despertada, tá certo? Obrigado, Daniele, pelo seu comentário. Jaime de Castilhos, qual a sua opinião sobre a Umbanda que se utiliza do sacrifício de animais? Eu respeito, mas não concordo. Eu não concordo, sou orientado que não há necessidade, tá certo? Mas eu respeito. Cada casa é uma casa, não concordo. E aqueles que pedem o meu aconselhamento, que se deve frequentar uma casa que tem sacrifício ou não, eu digo, o que tem que dizer é o seu coração. Se você está verificando essa casa, naquela tradição que existe uma ética e você vai encontrar respostas, na dúvida, não frequente. Frequente uma casa que não tenha sacrifício animal, que não tenha cobrança, que exercite uma espiritualidade mais alinhada com esse momento atual. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, temos louvação e culto aos orixás dentro de uma tradição afrodescendente, mas com a reinterpretação dos seus elementos. Nós não temos nenhum sacrifício animal e não usamos nenhum elemento de origem animal em nossos rituais e liturgias, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver quanto tempo de live nós estamos. Quase, temos mais 5 minutos ainda.
Eu quero pegar a pergunta aqui da Cris. Vamos ver aqui, ó. Cris Prado. Boa noite, Norberto. Poderia dar aconselhamento para ajudar financeiramente uma casa de Umbanda diante da pandemia, que se mantenha dentro dos princípios da Umbanda, uma casa nascitura? Pois é, Cris Prado, eu precisaria saber mais informações sobre a casa. A casa nascitura, a casa é nova. Aconselhamento para ajudar financeiramente uma casa de Umbanda. Olha, os médiuns devem estar conscientes que é necessário se cotizarem, né, para a manutenção da casa. Eu sou favorável que haja essa conscientização, né? É uma comunidade que ela se rege por um estatuto que se registra no Código Civil, uma sociedade que ela tem que ter um custeio através do seu quadro social, que são os médiuns. Não cabe só o dirigente tirar do bolso para manter uma casa. Então, esse diálogo tem que ter desde o início. Não importa se estamos na pandemia ou não estamos. Há essa consciência do corpo mediúnico. Quando nós fundamos a casa, nós éramos em 11 médiuns, nós tínhamos uma mensalidade todos os 11. Todos os 11. E quando um mês um tinha dificuldade, os restantes tinham que cobrir, porque nós tínhamos que pagar aluguel naquela época, os demais custos. Então, desde o início já houve essa consciência e esse comprometimento de todos, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Orixá, na tradição do Rio Grande do Sul, é um espírito como os da Umbanda? Edu Cardoso pergunta. Eu falei numa live anterior, independente de tradição, eu não posso falar pelo orixá da tradição do Rio Grande do Sul. Eu não sou do batuque, nunca frequentei a nação, seja Jeje, seja Nagô, Ijexá, Oió, nunca frequentei, não tem nenhuma iniciação, eu não sei, não posso falar do que eu não vivencio, vou falar do que eu vivencio. Orixá não é um espírito. Orixá não é uma consciência individualizada no sentido de ser um espírito, mas Orixá é uma expansão de Deus e é uma consciência divina. Então ele não se expressa num corpo astral, no plano astral. Não tem perispírito. Orixá não tem chakra. Compreendeu, meu irmão? É uma força divina. Pode ser percebido através de uma luz divina, do som divino, né? Uma derivação do Om, mas Orixá não é um espírito, ele não tem perispírito, ele não tem corpo astral. Eu afirmo isso de qual tradição? Da minha vivência, da minha experiência ao longo do tempo, dos anos. Então, esta referência eu tenho e falo isso com muita tranquilidade. Agora, em relação às outras tradições, como aquela casa A ou B, da tradição A ou B, que é orixá para ela, é espírito, não é? Aí depende do sacerdote que está lá, do orixá e da vivência dele, tá certo? Eu não consigo falar por aquilo que eu desconheço, eu não vivencio, ok? Obrigado aí. Ana Paula Castelhões, como serão os médiuns umbandistas na nova era? Conscientes. Médiuns conscientes, não existirão mais médiuns inconscientes, teremos que aprender a trabalhar com a consciência divina, mais sintonia psíquica, enquanto seres sencientes e psíquicos, né? Aquela sintonia com aquela consciência que está no mundo astral, e menos movimento de corpo, não que o movimento de corpo não vai ter. Hoje, a gente observa em alguns momentos muita performance, muito vestuário e, em alguns momentos, até folclorização. Quer dizer, o consulente precisa ver um folclore religioso, eu tenho que estar vestido de tal maneira para ele acreditar. E dentro da era da mediunidade consciente, isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Então, esse excesso de performance, né, corporal, para mostrar que está com a entidade incorporada, excesso de paramentos vestuários e até uma folclorização em alguns
alguns segmentos religiosos afro-umbandistas, isso vai ter que ser revisto dentro dessa nova consciência que está se formando, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Num centro de Umbanda, como descobrir qual orixá de cabeça? Depende do centro de Umbanda. Tem centro de Umbanda que não tem essa tradição de leitura do orixá, né? Converse com o guia-chefe do centro de Umbanda que você frequenta, tá certo? Obrigado. O senhor não acha, Márcia Pinto, o senhor não acha que na Umbanda o ensinamento é para você aprender a ser humilde e para os outros ensinamentos é para a nossa paz espiritual? Perfeito. E se você desenvolve humildade e paz espiritual dentro de você, que não tem condicionante externo, e você adquire equanimidade, equilíbrio interior, você para de botar preconceito no outro, de te achar melhor, mais evoluído. A gente tem assim uns lances assim, meio estranhos, né? Assim, até hoje eu tenho dificuldade de compreender. Alguns irmãos, não são todos, alguns irmãos espíritas se acham superiores aos umbandistas. Alguns umbandistas se acham superiores aos candomblecistas, por exemplo. Os teosofistas se acham superior a um umbandista. E quem pratica yoga é superior a todos, né? Ou quem está na meditação, na yoga, no budismo, se acha superior. Tudo isso é decorrência do ego do ser humano, decorrência do ego, da vaidade, né, da nossa arrogância e prepotência. Independente de religião, de nome, de denominação, de ritual, Deus está agindo e a graça divina se oferta para nós, seja onde nós estivermos. Basta a gente aprender a se conectar com isso e respeitar a diferença do outro. Eu pratico yoga, pratico meditação, sou umbandista, procuro respeitar, não me acho superior em nenhuma tradição. Sou simpatizante do budismo, gosto do budismo, das religiões do Oriente, tenho admiração pelos candomblés de raiz, casas tradicionais que mantêm a ética da religião tradicional iorubá africana, meu respeito a essa ancestralidade que eu bebi nessa fonte em vidas passadas. Respeito muito os pais velhos, os antigos babalaôs que se apresentam na Umbanda. E humildade e respeito sempre para com todos. Para com todos. Obrigado aí pelo seu comentário. Bom, queridos irmãos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Olha, está fazendo 58 minutos. Eu vou agradecer vocês. Desculpe mais uma vez pelo nosso imprevisto. Tivemos um temporal aí, problema técnico aqui no streaming da live. Nossa internet ficou lenta, tivemos que recomeçar. Eu espero que a live tenha sido produtiva para vocês, que tenha se tirado algum ensinamento. Muito obrigado, inclusive, pelas perguntas polêmicas ou expressões de contrariedade em relação à maneira como a gente conduz as coisas. Meu respeito incondicional às diferenças. Eu não me abalo com isso e vocês têm sempre a liberdade de expressar a opinião de vocês. Nosso saravá fraterno, axé, namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.